que hoje fizemos umas palavras defendendo o SOS Agro, defendendo o produtor e pedimos Securitize. Precisamos, uma barbaridade. E é já. Bem-vindo. Bem, boa tarde. O assunto, o pessoal parece estar precisando dele. Diz que Mutuca tira boi do mato. Candelária aqui, além de Cachoeira, de Caçapava aqui. Tem Rio Pardo, quem é para Rio Pardo aqui também. De Rio Pardo. Tem mais algum lugar aqui? Hã? Cruzilhado do Sul. Bom, nós estamos trabalhando há um tempo atrás com o Gilberto, e agora eu vi nisso. Ele disse, eu não vou estar aqui porque eu vou para Roma. Foi se confessar para o Papa. Foi lá. Bom, mas é um assunto que a gente já vem tratando há um tempo. Agora eu mostrei, onde é que está o Herbie aí? Herbie, viu? Ali é de 93, 95. Tem uma securitização que saiu naquela época. Mas nós começamos a trabalhar esse assunto em 84, 85 e 86. Nós já estávamos no movimento em Cachoeira, o Herbie, o Ernídio, o Gilberto, tinha uma turma grande aqui naquela ocasião. Lá nós tivemos enchente em 83, tivemos seca em 84, tivemos plano cruzado em 85. Aquilo nos arrebentou, foi a primeira pegada que nós fizemos lá atrás. Aí eu me elejo prefeito em 93 a 95, 93 a 96, e aparece um movimento em 93, que nós fizemos ali, 94, aconteceu o primeiro caminhonaço. Ali junto estava o Sindicato Rural comigo, a Associação dos Arrozeiros, estava nas cooperativas e o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Junto ali foi uma ideia e dali partiu o caminhonaço. Daí nasceu a securitização em 93, 95 e que nós remendamos ela em 2000, 2001. E a última parcela foi paga agora em 2025. Bora aqui, tchê. Rio Pardo estava desfalcado, viu? Só tem uma produtora de Rio Pardo aqui, tchê. Agora veio criar coragem, viu, produtor? Agora você não está sozinho. Agora tem o secretário da Agricultura aqui, está junto conosco. Bom, o que a gente está trabalhando já há algum tempo, desde já de fevereiro, março, nós juntamos a FETAG, Farsul, Pecoagro, a Federarroz, pessoal ligado à ProSoja, Governo do Estado, e juntamos as forças, estamos trabalhando em Brasília. E saiu a primeira pergunta para vocês. Saiu agora essas prorrogações. Eu queria que me respondesse se vocês estão conseguindo fazer a prorrogação dos custeios da safra 24, 25, entre Banco do Brasil, Sicredi, Sicobi, Cressol, Banrisul, Bradesco. Se os bancos estão fazendo a prorrogação, que nós acertamos agora é 3 anos de prazo. O Banco do Brasil já estava fazendo com 5 anos. Se eu tenho informação, pergunta se o banco está fazendo essa prorrogação. E depois também o investimento. Por que isso? Muitas contas vencem em maio e junho, entre Pronaf, Pronamp e os demais. Se a gente acertasse agora essa posição, deixasse, não trabalhasse esse assunto, fosse direto para a securitização, muita gente ficaria pelo caminho inadimplente. Por isso se acertou essa prorrogação desses 3 anos nos bancos. Alguém fez essa prorrogação? Passa Nardes. João Augusto Nardes. Bora, tchê. Já estava aqui de manhã, eu cheguei agora. Nardes foi parceiro também nosso naquela securitização lá dos 25 anos, estava junto conosco lá. Agora chegou a Grazi ali, do SOS, obrigado a vocês. Prorrogação. Senador, o Bradesco 1 ano com garantia produto, mais de 1 ano garantia real. Mais alguém? Ninguém fez prorrogação ainda?
Como é? Qual é o banco? Está saindo isso. Então, essa primeira pegada é essa aí, você dar essa prorrogação e depois ajustar. Investimento. Principalmente um problema é os bancos de fábrica. Estão executando muita gente, mas também pode prorrogar. Isso é uma pressão que estão fazendo, e inclusive agora, essa semana passada, está tentando se alterar um pouco esse sistema de prorrogação para botar mais gente dentro do barco. Mas não está sendo fácil. Essa primeira parte foi complicada, mas está se trabalhando esse assunto aí. Tá bem, mas não é o que vocês querem ouvir, certo? O que vocês querem é o alongamento por um prazo maior. O arroz não tem participado das reuniões. Queixa aqui, mas a Federarroz, eu tenho cobrado agora, inclusive, a Graça estava ali, estava o velho lá, domingo da Farsumas, o Alexandre Velho, né, que é da Federarroz, está mexendo agora, mudando com o rapaz lá de Santa Vitória. Onde é que está entrando essas prorrogações de agora e para frente? É as frustrações que nós tivemos. De 2020 para cá, são 5 eventos climáticos adversos. 4 secas e 2 enchentes, e agora tem uma terceira enchente em cima desse ano. Esse problema tira a nossa capacidade de pagamento. Por isso, o pessoal quer um prazo maior para pagar. E no exemplo que eu mostrei para vocês, daquela de 84, 93, 95 ali, Herbie, naquela conta, pega na folha que eu te passei, está aí na tua mão, ali falava, nós dizíamos assim, nós perdemos, nesses 3, 4 anos, era 1,5 bilhão. Hoje a conta perdida é 150 bilhões. E os produtores perderam nesses 5 últimos anos. Soja, arroz, milho e alguma outra coisa, mas fundamentalmente o soja foi mais afetado, arroz também foi, e o milho foi afetado, e alguma coisa de leites e outros produtos. Então, o que nós estamos buscando nesse momento é um alongamento desse assunto por um prazo longo. E a proposta já foi feita. Ali, Grazi, o meu projeto é o que hoje está andando, foi o que eu entrei lá dentro. Ali não está, tirou esse, tirou aquele. Era para pegar produtores rurais, e entrou cooperativas. Aqui tem o pessoal da Cotrisul, um bom exemplo da Cotrisul aqui. Cooperativas entrou agora. Na Cotrisul, especificamente, 3 cooperativas pegaram dinheiro do ano passado. 3. Uma de vinho da Serra, uma de leite, que é a Dália Encantado, e a Cotrisul foi a única de grãos que entrou num financiamento para ajudar os produtores. Isso que é para as outras cooperativas também, mas isso entrou, era peleia do ano passado e saiu agora. E a questão que a gente quer agora são dívidas, além dos bancos, cooperativas, cerealistas e revenda de insumos. O projeto, aquele projeto ali, não é o projeto que vai sair. Aquele tinha que ter um projeto para entrar lá dentro. Então não é o meu projeto que não vai sair. Então, o que estamos buscando agora é o projeto que vai sair. Eu já apresentei diferente daquilo que está falado ali. A primeira proposta escrita da securitização eu fiz no meu gabinete, com o assessor do Mourão, que era relator da minha matéria na Câmara, no Senado, e também o Anderson. O Anderson foi superintendente de crédito rural do Banco do Brasil até o ano passado. Está agora fazendo uma especialização nos Estados Unidos, do banco, sobre securitização. A tese dele de mestrado é securitização e é funcionário do Banco do Brasil. Ele escreveu com o Cláudio a primeira proposta que eu apresentei para o governo, essa proposta que o Anderson idealizou. Eu já discuti essa proposta com a Secretaria do Tesouro Nacional. Tem algumas resistências com algum pedaço da securitização que eles querem, tem ônus para o governo. Um problema. Eu tive na semana passada com o Guilherme Campos, com a diretoria do Banco do Brasil, mostrando essa proposta, pedindo que eles me critiquem a proposta e acertem a proposta, melhorem a proposta. Então, essa é outra situação que está sendo discutida no Banco do Brasil. Nós trabalhamos agora, também a semana passada. E agora, nessa semana passada, nós também acertamos com o Renan a relatoria do projeto
na Comissão de Assuntos Econômicos, que é onde é a comissão que eu vou ter mais dificuldade. Na semana passada, acertamos a relatoria, que vai pegar o senador, filho da Cátia Abreu, Irajá Abreu, que é produtor rural em Goiás. Eu também acertei com a Dorinha, que é senadora de lá, e o pessoal da AproSoja Brasil me pediu que entrasse junto, me colocou gente à disposição, podendo nos ajudar no relatório. É o Nelsinho, que trabalha com a Dorinha. Então está o Nelsinho, está mais o rapaz do Irajá e o Cláudio, do meu gabinete, estão conversando. Nós fomos na agricultura agora, terça-feira, sem alarde. Fui lá conversar com eles, estamos interagindo. Tem que sair criado uma comissão. Mas a comissão reuniu, não apresentou nada. O que nós queremos agora é apresentar uma proposta a partir daquela que eu fiz e o que mais pode ser feito em cima daquele processo. O Afonso João tem uma outra linha, agora vai ser relator desse projeto lá na Comissão de Agricultura da Câmara. Tem um projeto que pode ir para o plenário, mas é uma outra proposta que eles têm, que tem que enquadrar mais ou menos desse mesmo jeito. Então, vou falar do que eu estou fazendo e depois o Afonso vai falar do dele, mas é outra situação. Nardes, está aqui o Nardes, que levou o pessoal da Farsul para buscar recursos do pré-sal. Não tem 58 bilhões do pré-sal. O que tinha era os 58, já foi usado 20 o ano passado para as enchentes, saiu 5 para a agricultura e 15 para o comércio e indústria, sobrava 38, o Lula tirou 14 para a casa própria, sobra 24. O que nós estamos olhando agora, se podemos usar esses 24, o NARS acho que pode, é uma alternativa que nós temos. Mas eu acho que 24 não chega para a nossa conta. O Renan entrou e assumiu, interessa algumas dívidas de alguns estados do Nordeste. O meu projeto é de âmbito nacional. A Tereza interessa para alguns produtores de uma região, e eles têm produtor do Mato Grosso do Sul. E também tem um pessoal do Paraná, tem uma região oeste do Paraná que também tem estiagem. Então, quem teve ao longo desses 6 anos, 3, 4, 5 eventos climáticos adversos, vai encaixar nessa negociação que nós estamos fazendo agora. Tem que construir esse processo. Alguém ficou chateado quando eu disse um dia, lá em Tio Hugo, leva 3, 4, 5 meses. Eu não sou irresponsável, Herbert, tu me conhece, prometeu que para a semana que vem vai ter 2, 3 semanas. Não acontece em 2, 3 semanas. Por mais pressão que exista, parabéns pelo movimento que vocês fizeram, não só das faixas, mas a mobilização de estrada, de rua que vocês fazem. Aonde foi feito, eu já andei em 29 protestos, eu visitei 29. Eu dou esperança, pessoal, vai sair, mas temos que trabalhar e vocês têm que nos ajudar a pressionar. Ponto. O SOS Agro é um movimento que a Graça pega desde o ano passado. Tem outra turma agora, securitização já. Tá bom. O que fizerem, nos ajuda. E eu tenho pregado, disse agora na FAMURS, não podemos nos dividir. Nós sozinhos somos fracos, imagina se Farsul para um lado, FETAG para um lado, SOS para cá, securitização para lá, não dá isso. Nós juntos somos fracos, divididos mais fracos ainda. Então, esse é o recado que eu deixo para... Tenho tentado contemporizar essa posição. O Joel já ficou chateado, o Joel é de Cachoeira, mas eu trago junto o Joel, porque a FETAG para nós é importante. Então, a gente está tentando acertar isso. Mas está andando o processo. O Afonso tem uma formatação, eu tenho outra formatação. Acredito no que eu estou fazendo para poder pegar esse recurso. Parte do pré-sal, Nardes. Eu vejo que o Tesouro me disse, quando eu estive lá com eles, é garantias. E aí que eu sugeri na FAMURS, não sei se tu ainda estava ali, eu já tinha saído, o governador, politicamente, habilmente, ele é muito esperto, botou que tinha dinheiro para prorrogar essa prorrogação. Era 136 milhões. Já tinha o dinheiro no orçamento. Só que da forma que podia usar, não podia usar, e o Nardes sabe do DCU, teve que acertar um dinheiro do Plano Safra 24, 25, era 4 bilhões, e dali tiraram 136, mas tinha que fazer um ajuste no orçamento do ano passado para esse ano, o dinheiro que entrou agora em fevereiro, quando faltou dinheiro para o Plano Safra. Esse esquema foi acertado, e no dia que o Favro, eu estava com ele falou com a Simone Tebet, que estava na Coreia, olha, tem dinheiro e pode sair. Então, saiu realmente no outro dia que eles falaram. Então, ele disse assim, não peça para o Eduardo Leite esse dinheiro,
Vamos pedir para ele o que eu disse agora, terça, segunda-feira, lá em Porto Alegre. Eu quero 3 bilhões do fundo que ele tem para iniciar um fundo garantidor. Muita gente nossa já não tem crédito agora, muita gente já não tirou custeio de trigo, aveia ou canola, porque não tinha crédito limite. Agora você imagina na safra de soja, arroz e milho, que nós plantamos 9 milhões de hectares. Ali vai ser o estouro. Então nós temos que resolver as contas, ter limite e garantia para fazer essa prorrogação e também fazer o custeio da próxima safra. Aí é 3 bilhões do governo estado que eu estou cobrando e tem que pegar uns 5 ou 6 ou 7 do pré-sal. Aí ok. Aí nós temos um fundo que possa garantir a dívida que nós precisamos. Do investimento, que é um alongamento de 20 anos, e também do custeio da próxima safra. Esse é o desenho que está na minha cabeça e que nós estamos perseguindo essa questão, trabalhando. O próprio Tesouro, nós temos conversado com ele, a agricultura está fechada com a gente, o Favro e o Paulo Teixeira, com a equipe do MDA. É o que nós estamos trabalhando nesse momento. Essas duas situações para poder acertar tem que ter um projeto, uma lei, uma proposta que o governo aceite. Eu também tenho dito o seguinte, eu sou de direita, sempre fui contra o PT, mas nesse momento eu estou negociando com quem? Com o PT. Bom, eu tenho que trabalhar com os caras, eu vou lá para acertar as coisas com ele, é com quem eu tenho que falar nesse momento. O governo de plantão é deles. Eu tenho que acertar com o Haddad, com a Simone Tebet, o Favro, o Paulo Teixeira, tá bom. São as pessoas que eu tenho que conversar com eles. Então, eu sei fazer isso, é o que eu estou fazendo. Então, só para vocês terem essa ideia desse enquadramento. Vesco, tem gente que precisa que inclua mais para trás. Mas o que nós estamos vendo agora é que isso aqui se inclua as contas de 2021 para cá. Nádio vai sair, vai falar um pouquinho antes. Só, Luz, eu tenho outro compromisso, mas eu quero dar apoio aqui para o Luiz Carlos Reis. Quando eu saí da bancada ruralista lá, ele ficou como deputado federal. Eu, 20 anos já sou ministro, fui presidente e fundador da bancada ruralista. E o Reis fez um trabalho maravilhoso durante todo esse período que eu me ausentei porque é uma eleição, eu não posso fazer mais política, a minha função é de magistrado. Mas eu estou trabalhando junto com ele. E ontem, conversando com a Grazi, como eu vou ter que me afastar, e com a Fernanda, que é do movimento SOS, está aqui o Vinícius também, que representa o sindicato, né? A gente recebeu uma demanda, eu queria combinar contigo, de você fazer uma representação no Tribunal do Constitucional para a gente auditar como é que está o sistema financeiro trabalhando hoje em relação à questão da liberação ou da negociação da dívida dos agricultores. Você entrando com pedido, ou os deputados federais, você como senador pode fazer, eu posso mandar fazer uma auditoria para acompanhar como é que está a negociação dos bancos, porque fica a critério do banco, e o critério do banco praticamente inviabiliza uma posição em defesa do agricultor, fica a critério do banco. Eu acho que nós podíamos fazer uma auditoria para verificar isso e a fazer algum apontamento da dificuldade que tem o agricultor e dele ter, de certa forma, uma autonomia de poder alongar sua dívida e não ficar somente a critério do banco. Entra semana que vem que eu priorizo lá no Tribunal de Contas para a gente fazer uma auditoria e pressionar os bancos para negociar e alongar a dívida dos agricultores. Como eu estou magistrado hoje, mas eu continuo agricultor, eu sou produtor rural, eu sou aqui de Santo Ângelo, ajudei a fazer a primeira campanha de prefeito desse rapaz lá. Quando ele foi candidato a prefeito em São Borja, eu já era deputado. Isso faz uns 10 anos. Faz um certo tempo. É que eu comecei muito cedo na política, com 20 anos já era vereador, fui deputado. E ele se revelou, eu fiquei muito feliz, que quando eu saí para ministro, fui eleito, eu sabia que ia ficar um baluarte do agro
na minha posição. É difícil encontrar, pessoal, lideranças hoje, não é fácil. Alguém que assuma a posição que o Luiz Carlos assumiu. Mas eu continuo ao lado do produtor, porque eu também sou produtor. Então, hoje de manhã eu fiz uma palestra sobre governança, falei um pouco sobre o agro. O Balardinha é meu amigo, conheço há mais de 30 anos, então eu estou muito feliz de estar aqui em Cachoeira, apesar que a gente cuida mais do Brasil hoje, a poder vir aqui dar um abraço no Luiz Carlos Reis, que faz um trabalho maravilhoso, se dedica muito, e não é somente no Rio Grande do Sul, no Brasil. Eu trabalho mais vendo o Brasil hoje. A minha função é dar transparência nas contas. Eu tive uma missão difícil, eu que fiz o parecer que derrubou a Dilma. Estou muito perseguido, já tentaram me matar, mas estou vivo ainda. Não é fácil, viu? Lutar com esse povo não é fácil, mas eu estou vivo ainda. Mas conte comigo, Reis. É importante a gente dialogar, e eu estou lá no Tribunal de Contas por mais um tempo, e quero estar ao lado dos produtores rurais, porque minha família toda é de produtores rurais. Então conte com a gente. E Cachoeira, para mim, é um símbolo de pessoas que batalham. Para encerrar, queria homenagear todos, porque na viagem que eu saí hoje de manhã cedo de Porto Alegre, para vir aqui, eu vi a chuva, vi as estradas, eu percorro e conheço, tenho o mapa do Rio Grande do Sul na cabeça, 24 anos de deputado. Então, eu fico muito feliz de ver que vocês são um modelo e são heróis do Brasil, plantar sem saber se vai poder colher. Eu já passei por isso há muito tempo, ainda continuo plantando, só que eu planto uma parte hoje lá na região do Centro-Oeste, que chove 6 meses, depois para de chover. Então, dá para a gente negociar melhor com o tempo lá. Aqui é muito difícil negociar com o tempo. Por isso que eu propus, eu fiz uma palestra hoje rapidamente sobre clima. A gente está fazendo uma auditoria mundial de clima. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul, como também o governo federal, tinha que ter, viu, nossos amigos secretários que está aqui, já falei isso para o governador, tem que ter uma orientação via IRGA ou via Imater de orientar o agricultor no momento que ele pode plantar, no momento que ele não pode plantar, ter uma orientação, fazer uma avaliação climática de cada município, tem microclimas. A questão climática é a questão mais grave que nós temos hoje no planeta. Há pouco eu estava falando com o Sérgio, vereador aqui de Cachoeira, da importância da governança. Nós estamos fazendo uma auditoria agora sobre governança climática, não somente no Brasil, mas em nível mundial. Recentemente eu lancei esse projeto nas Nações Unidas, fiz lá uma palestra. Uma questão que nós temos que trabalhar. Talvez o Senado, o país, baseado nesse trabalho do Tribunal de Contas da União, possa ter condições de informar melhor o produtor. Porque o produtor, ele é um herói, e eu encerro com essas palavras, porque ele bota 2, 3, 4, 5 milhões na terra, não sabe se vai colher, se vai vir a chuva, se vai vir uma tempestade. E não temos uma estrutura suficiente por parte do Estado. E quem gera riqueza é o produtor rural. E quem cria empregos é o produtor rural. E é nós que exportamos hoje 1 bilhão para 1 bilhão de pessoas no planeta. Então, temos que ter políticas permanentes do Estado, porque sem a riqueza do agricultor e o trabalho do agricultor, a nação não gera impostos, não dá condições de emprego. Parabéns, só queria te deixar essa minha homenagem ao teu trabalho, Luiz Carlos, e a minha homenagem à Cachoeira do Sul para os 25 anos da Fena Arroz. Conte conosco lá em Brasília. Eu sou magistrado hoje, mas não perdi a coragem de enfrentar e poder dizer as verdades para a nação brasileira, para que possa proteger o nosso produtor, que é um verdadeiro herói. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Valeu, tio. Bom, voltando ali, então esse é o desenho que a gente está buscando, que saia o mais rápido possível, mas tem um tempo, só para vocês entenderem essa posição. O que o Nardes também fala, 2 questões para vocês. Na questão do Plano Safra, nós já estamos trabalhando agora com o Fávaro e o Tete. O Tete é algo assim aqui de Carazinho, não me toque. Um programa para irrigação
esse é um programa que tem, e um programa para conservação do solo. Quem é agrônomo aqui? Levanta a mão. Perfil de solo é o que o pessoal está procurando fazer, não para o arroz, para a soja. E plantar com mais profundidade para evitar a seca. E aí precisa correção de solo. Estão usando hoje, em média, 500 quilos de calcário por hectare e ano. Isso é de 1 a 1,5 toneladas por hectare e ano. Se nós temos 8 milhões de hectares, Edilson, botar 8 milhões de toneladas no mínimo. Tem que ter dinheiro. Corrigir com fósforo e potássio tem que ter dinheiro. Aprofundar o sistema radical tem que ter dinheiro. E para isso, está se desenhando para o próximo plano safra, para quem fizer a prorrogação, também um condicionante, entrar nesse programa. 4, 5% de juros ao ano e 10 anos para pagar. Isso estamos desenhando para poder fazer esse programa de cobertura do solo 365 dias e também um sistema de correção e melhorar a terra do agricultor da soja. E da mesma forma a questão da irrigação. Herbert, vocês têm a barragem do Capané. Eu patrocinei, eu ia ter um patrocínio e não deu certo, eu peguei Missões, Noroeste e Planalto, o Sicredi a fazer não fez, aí eu acabei tendo que pagar o Rogério Porto, que é um craque das águas hoje no estado. O Rogério, 3 professores da URGS, fizeram um trabalho em 64 municípios. Estão marcados 9.780 subdivisões naquela região, para irrigar em torno de 500 mil hectares. Nunca ninguém fez isso, nenhum prefeito fez, nunca o Estado fez, nenhuma entidade. Eu fiz. Paguei agora com as emendas que eu coloquei o ano passado, e as prefeituras estão terminando de pagar para poder apresentar esse trabalho. Ali tem que fazer a SUD para irrigação. É um processo. E também com isso nós estamos buscando, nesse momento, uma linha de crédito, também com 4, 5% de juros ao ano e 10 anos para pagar. Então é junto com solo, irrigação e também as renegociações. Isso é um desenho mais para o pessoal da soja, porque o arroz já planta irrigado. Um recado com arroz. A gente planta arroz e hoje o preço está ruim porque sobra arroz. Tá bom? Sobra arroz, não tem preço. O ano passado, retrasado, faltava arroz, tinha preço. Qual é a recomendação que eu tenho dado? Hoje nós podemos plantar soja com pivô ou soja com camalhão, ou como é que se chama aqui? Em suco, né? Aqui é uma saída. Eu levei na minha propriedade semana passada um Arnes, o Antônio lá de Uruguaiana, que já está fazendo naquela região, plantando. Acho que essa é uma forma de nós diversificar um pouco com soja, com milho, além do arroz. Nós temos água, eu vi muito na Zona Sul também o pessoal fazendo. A Parfit, que é da Embrapa, criou esse sistema, estão usando isso. Com isso, imagina se nós plantássemos 100 mil hectares, ao invés de arroz, plantar soja ou milho, já nos ajuda também no processo do preço do arroz. Então é um recado para vocês que essas coisas têm que se pensar para frente, o que fazer nesse sistema. Então tem irrigação, conservação de solo e negociação. São 3 coisas que se buscam lá. O mais importante é conseguirmos financiar a próxima safra, além da prorrogação. Então, o foco nosso hoje é ajustar essas contas e fazer isso acontecer. E por isso precisa dessa lei. É o que nós estamos negociando com o governo federal, poder acertar essa parte. Entendeu? Então, isso que eu quero fazer essa colocação para vocês. Alguma pergunta? Fala, Thierry. Boa tarde a todos. Cumprimentar o senador Reis, batalhador de décadas, respeitado e querido por todos nós. Represento nesse momento a UCR, União Central de Risicultores, uma entidade que vai completar 86 anos agora em dezembro. Provavelmente, eu não tive tempo de pesquisar, mas a entidade classista provavelmente a mais antiga do Brasil. E dizer da preocupação, senador, em relação a tudo que a gente enxerga no dia a dia.
As 5 safras frustradas, ela é um fato que é inquestionável, que não é narrativa. E mesmo sendo um fato público e notório, para nós conseguir algo em Brasília, nós temos que ir, senador, para os acampamentos, muitas vezes debaixo d'água, com sofrimento. A gente mal consegue se deslocar num estado que não tem infraestrutura nenhuma de rodovias. É uma vergonha o que aconteceu recentemente agora, ali entre Paraíso e Cortado, do lado de uma praça de pedágio. A estrutura de engenharia do Estado perdeu para um mísero Arroio Barri. É uma vergonha. Mas, senador, dizer que nós temos que brigar para conseguir algo que era um direito claro nosso. Eu não sei se o termo securitização é o melhor. Muito provavelmente nós teríamos que mudar, ser mais marqueteiro e falar em alongamento das nossas dívidas. O estoque é gigantesco de dívida. Os 15 anos, os 20 anos é obrigatório, imperioso, necessário. A gente não vê outra saída. Mas adentrando em toda essa problemática, e eu digo, porque estou há 40 anos nesse mercado, e eu escuto toda a frustração dos produtores diariamente em meu escritório, então eu falo com autoridade tudo que aqui relato para todos vocês. E é importante a presença do senador aqui para ouvir fatos, que alguns podem entender por lamúrias, mas não, são fatos. Hoje, eu não vou encontrar culpados para a situação, mas nós, produtores, não temos renda. A soja a R$120, com os nossos tetos na região aqui de 50 sacas, nós inviabilizamos completamente a principal cultura do Rio Grande do Sul, que é a soja, com 6.600.000 hectares. O arroz, que ninguém quer comprar hoje, a R$60, ele é completamente inviabilizado, mesmo alguém produzindo 10 mil quilos, 200 sacas por hectare. Então, hoje o clamor, Raiz, é renda. Na tua inteligência, tu vai me responder que muita coisa é mercado. É commodity. A Bolsa de Chicago diz que $10 o bushel é um valor razoável. O arroz, fazendo uma meia-culpa, quem se colocou nessa situação foi nós. Nós não deveríamos ter aumentado a área. Hoje é fácil de dizer. A gente não está conseguindo lideranças para exportar, enxugar esse mercado gigantesco. O arroz a gente está quebrando com silos cheios e a gente não vê, num curto prazo, condições desse preço se elevar. Então, hoje, eu não enxergo no horizonte, a curto e médio prazo, condições de eu viabilizar a lavoura de arroz e a lavoura de soja. 1/3 da região de Cachoeira vai acessar algumas linhas de crédito e tem condições hoje de adquirir semente, insumos, etc. 2/3 da nossa região estão fora do mercado. Eles não têm condições, o endividamento é grande, não têm acesso aos créditos. Nós já fizemos a volta em todos os fornecedores de insumos, nós já estamos no 5º, 6º fornecedor, nós não estamos conseguindo pagar eles. Mesmo que aqui na região a gente tenha 16 fornecedores de insumos, e eles também estão apavorados porque não recebem. Então, Raiz, a gente está muito preocupado porque a gente não enxerga a safra 2025-2026 com algum cenário que nos motive a trabalhar. Então, nós dependemos de ir para as ruas, ir para as rodovias, para alguém lá em Brasília que não está nem aí para o agro. Falar no ministro Fávaro, para mim, é uma piada. Esse cara não poderia ocupar esse cargo. E nós temos que procurar esse tipo de gente para negociar e conseguir alguma coisa. Triste situação que a gente se enfiou, que a gente se meteu. Os arrendamentos de soja, boa, a culpa é nossa. O aumento da área de arroz, boa, a culpa é nossa. Mas nós temos que enxergar alguma coisa. Daqui a 10 dias termina a safra 24-25. Eu fico apavorado pensando que teatro o governo atual vai fazer para lançar o plano safra novo, safra 25-26, sabedor
de que as contas públicas estão em completo colapso. Da onde sairá recurso? O juro brasileiro, 21% ao ano, ele não consegue, o agro não suportaria, mas é a realidade brasileira. Então, dizer aqui, em nome do Ademar Koschenborger, que não pôde estar aqui, e em nome do Carlinhos Barros, presidente da UCR, que está viajando, sobrou para mim representar essa entidade com muitas lutas aqui na região e dizer dessa nossa grande preocupação, para não dizer coisa pior. Eu não consigo orientar um cliente meu, um produtor meu, que deve para os 3, 4 bancos da cidade, que ele não conseguiu pagar os fornecedores. Ele é muito amigo do proprietário de terra. O proprietário de terra está abraçado com ele, mas muito preocupado. 70% da nossa produção é na mão de arrendatários, viu, Raiz? E toda vez que a gente fala em tecnologia, e eu me tornei um crítico da palavra irrigação, 20 mil reais por hectare para um pivô central de irrigação, nós não temos renda para pagar isso. Muitas coisas que nos ofertam hoje, a gente não tem condições de acessar. Os melhores produtores mais tecnificados sabem o que é perfil de solo. Então, 30% que é proprietário pode fazer investimentos na propriedade. 70% somos arrendatários. Eu não vejo como vislumbrar esse tipo de questão. Então, fica aqui o meu relato, que não é narrativa. O Brasil está cheio de narrativa. Eu fico enojado de ver narrativas atrás de narrativas e mentiras atrás de mentiras. Nós se metemos numa encrenca muito grande e está difícil, senador Reis, nós vislumbrar algum horizonte favorável para essa situação em termos principalmente da questão custo de produção. O agro é tomador de preço, ele não bota preço em nada. Mesmo que eu tenha um silo na minha propriedade, eu não consigo botar preço. Então, eu estou comprando insumos e pagando impostos. A questão toda hoje de funcionários para trabalhar no agro, para ir para o campo, com a Bolsa Família tomando conta das cidades, está muito difícil. Então, hoje, eu só vejo, infelizmente, coisas muito desfavoráveis ao agro. E eu lembro de uma palestra do Paulo Hermann, que diz claramente, lá em Lajeado, no evento da cooperativa Arla, que a agricultura sempre foi cíclica, senador Reis, e é verdade. Então, eu estou confiando nessa questão da agricultura ser cíclica e vir melhores momentos, melhores safras, para nós passar dessa que é hoje, sem dúvida, a maior crise do agro. Eu acho que eu pare lá. Muito obrigado, senador. Desculpa o desabafo, mas são fatos. Gerson. O Gilberto foi para onde? O Barro e o Pinto foi para onde? O Papo? Tá bom. Está lá na porteira 7. Algumas coisas. A questão de governo, vou dar um número para vocês que vocês vão entender. Se eu pegar hoje a subvenção, subsídio, a China é quem mais subvenciona os seus agricultores. O orçamento da OCDE, em 24, ano passado, era quase 900 bilhões de dólares. 900, vamos botar 1 trilhão. A China tem 34%, os Estados Unidos têm 23%, a Europa tem 25%, sabe quanto é que tem o Brasil? 3%. Esquece. E hoje a guerra dos produtores na Europa, jogando produtos fora, é porque querem, os governos europeus querem tirar esse subsídio. Está na conta pública do governo americano, europeu, ou chinês ou asiático. E aqui é os 3% e não vai aumentar para 20%. Aí teremos mais garantias que nós não temos hoje. Então, essa é a dificuldade. O orçamento pífio que eles têm não resolve o assunto. Aí você tem noção de subsídio, Brasil e mundo, como é que funciona.
Uma questão que a gente busca agora, como é que ajustar essa posição? Há uns 3, 4 anos atrás, eu tive uma ideia, comecei a falar com o Bartolomeu e o pessoal da ProSoja, vamos nos juntar. E o arroz, já fizemos isso, lá nós organizados, as nossas associações e Federarroz. Dali que nós criamos, junto com a Farsul, entendeu, Vinícius? Nós tínhamos um braço que era mais organizado. Hoje está mais desorganizado para poder enfrentar também quase um cartel da indústria do arroz. Mas nós podemos nos organizar nesse sentido. O Galvão e o Bartolomeu, eu comecei uma ideia de fazer uma OPEP da soja. OPEP. Os petróleos, hoje, os árabes dominam o processo e se juntam e botam preço no seu produto. Nós, produtores, somos milhões, milhares. Quem vende para nós fertilizantes, defensivos, máquinas, peças, conta nas mãos quem é dono das marcas no mundo, não é no Brasil, não é no Rio Grande do Sul, é no mundo. Não tem mais de 50 empresas, marcas. Procure trator, coletadeira, fertilizante, você não vê marcas no mundo inteiro. Agora, eu falei com o atual presidente da ProSoja, Buffon. Hoje, que dia é? Terça-feira, quarta, foi ontem de manhã, hoje é quinta, foi ontem quarta. Tentando que ele assuma essa bronca e nós consigamos falar. Nós tivemos na Argentina. Se eu juntar a soja do Brasil, a soja da Argentina e a soja do Paraguai, eu tenho quase 70% da soja nas mãos do produtor. Estamos sonhando isso ali para ter uma possibilidade de nós ter um mercado, quer dizer, agredir o mercado. Hoje tem 5 empresas que compram a soja do mundo. Cofco, Cargill, Dreyfus, Bunge, são 4 ou 5 empresas que compram a soja do mundo inteiro. Botam as condições também. Se a gente conseguir organizar os produtores, é uma forma, Gerson. É um sonho, mas é um sonho. Não posso deixar de sonhar e trabalhar essas questões que a gente trabalha, o que nós estamos pensando agora aqui. Mas se busca alguma alternativa para poder fazer isso aí. É difícil fazer, Grazi. Hoje, ela tem que viajar. Isso aqui, ó, tu conecta onde quiser. Você passa uma mensagem agora, em 100 mil pessoas têm na mão a mensagem feita aqui. Lá em 84, 85, para sair daqui, eu vinha de São Borja para Cachoeira, São Borja para Carazinho, São Borja, tudo era de carro, para Santa Vitória, nós corríamos o Rio Grande do Sul inteiro. Hoje é mais fácil de organizar, os produtores têm que usar essa ferramenta da tecnologia. Então, eu vejo que tem saídas, eu não posso tirar a esperança. O governo, nós temos que pressioná-lo. Se nós não fizermos nada, nada irá acontecer. Se tem pressão, pode acontecer. Isso que eu estou pedindo. Ana Paula, levanta um pouquinho. É vereadora. A Ângela foi prefeita, levanta aqui. Tem mais algum vereador aqui? Vereador, tem vereador? Levanta-te. Viu? O que a gente tem pedido agora, e foi o recado que eu dei agora na FAMURS, tinha mais de 200 prefeitos aquele dia lá. Mas o alerta para os prefeitos e também para os vereadores. Vamos ajudar na pressão dos prefeitos em cima dos gerentes de banco. Isso acontece agora. Meu recado foi para 200 prefeitos segunda-feira. Que cada um ajude os produtores. Cada um de nós chega na frente do gerente, a gente esquece assim, e o cara não tem como dizer não. Ele precisa do dinheiro. Então, se a gente tiver pressão dos prefeitos, isso nos ajuda. Vereadores cobrando também os prefeitos e ajudando os produtores. São formas que nós temos para poder fazer essa pressão hoje. O que o Nário citou aqui, eu vou fazer essa semana com ele. Também ele fazer um tipo de pressão em cima de uma ação que possa fazer, chamando aos bancos a responsabilidade. Cada gerente resolve o problema da sua agência. Pode sentar. Mas o que nós precisamos é usar o vereador, usar o prefeito, para cobrar do seu deputado, de qualquer partido. Eu fui outro dia aqui no São Polesne, a prefeita geral são 10 prefeitos ali na 4ª colônia e 99 vereadores, do PP ao PT, todo mundo junto, alinhado na mesma proposta. Não tem partido. O governador tem ido conosco, tem que estar junto. O Edilson, secretário, tem que estar junto. Aqui eu não quero saber de partido. Nós temos que ter uma ideia e um projeto que é o que nós buscamos hoje, entendeu? Para poder buscar uma solução.
esquecer ranço de partido, de ideologia, e buscar esse alinhamento com todo mundo junto. Temos que encontrar uma solução. E não podemos cansar com esse assunto. Eu te passo a palavra. Cansar porque o assunto é esse, é delicado, eu sei, Gerson, do volume de dívidas. Nós estamos levantando quanto é que se deve. E nessa proposta que eu acertei com o Renan, vamos botar um pouco do Nordeste, vamos botar um pouco do Centro-Oeste, e que a ProSoja está junto conosco, ver números, dados e buscar uma proposta factível. Isso que nós estamos buscando. Como fazer para acertar minha conta, prazo mais longo. Agora é o seguinte, ó, com o laudo técnico, assim, todo mundo pega a prorrogação não é para todo mundo. Pegamos o fumo aqui, o fumo não tem problema. Eu fui agora encantado, aquele dia que estamos juntos lá, ali eu não sabia a situação deles, mas em Roca Salles, na noite, o cara me pautou. O que aconteceu com eles lá? Frango, suíno, leite, se é um integrado, ele está num sistema que ele compra e vende, recebe da empresa, certo, não tem prorrogação. Mas aí me apareceu um cara que me explicou o caso dele. Na enchente, muitas empresas não financiam a Pocilga. Se a minha Pocilga pegou 3 enchentes, não financia mais Pocilga, quer dizer, ele perdeu o emprego. A mesma que eu sou um assalariado, perdi meu emprego, eu estou desempregado. Então ele está desempregado da integradora dele ou da cooperativa dele. Bom, então ali tem um caso, entendeu? Quem perdeu leite, suíno, frango, por a empresa dele foi desassistida, o dono da empresa não quer mais produzir com ele. Aquele cara entra na nossa negociação. E o arroz, Gerson, pega vocês aqui, ó. Tem alguém do IRGA aqui? Não está. Faça um levantamento do Jacuí, daqui para a Quarta Colônia, Aguda, essa região, Restinga, onde teve problema. Vou pegar o Ibiqui, teve problema. Vou pegar aqui o Rio Pardo, que teve problema. Bom, e aí ajustar essas regiões, nós vamos prorrogar o arroz também. Porque colhemos mal o ano passado e colhemos uma safra boa esse ano, mas não tem preço. Então, as duas frustrações viabilizam o arroz para entrar no processo, junto com a soja, que já tem 3, 4, 5 secas, né, ao longo desses últimos anos. Esse é o fato, você tem um caldo de leite que vai entrar leite suíno para lá, e aquela região está fora. Assim como o fumo está fora, não tem problema com o fumo, por exemplo. Então, vamos tirar um pedaço. Quanto é que é essa conta do Rio Grande do Sul? Nós já temos um número, estamos fechando um número que a gente deve para os bancos. Eu já tenho esse número. Agora, quanto é que eu devo para o comércio? Vê como é difícil. Eu peço para a Associação das Cerealistas do Rio Grande do Sul. Eles não me fornecem quanto é que eles têm para receber. Eu sei que todo mundo deve para um cerealista. Deve para uma revenda de adubo, semente. Os caras não dão informação. Como é que eu vou pegar a informação? E o agricultor diz, eu estou devendo. Então, eu quero que a associação me diga quanto que a cerealista tem para receber. As cooperativas já têm um número. Quanto é que a cerealista tem para receber? Quanto é que as revendas de insumo tem para receber? E as revendas de máquina. Esse número não tem. Mas eu devo também nesses lugares. Então, como é que eu vou levantar isso aí? Entendeu? E é uma situação que, de agricultor, viu, Grazi? Vocês pensam assim, diga quanto é que tu deve. O nosso pessoal não diz quanto é que deve. Isso eu sei dos anos 80, não é de hoje. Eu devo. Eu ia a Uruguaiana, Gerson. Fazer uma reunião com o Itaqui, Uruguaiana, ali naquela região, e eu chegava e dizia, eu estou quebrado, eu não pago as minhas contas, eu não sei o quê. Eu dizia. E aí o pessoal ficava quieto. Lá em Uruguaiana, por que ficava quieto? Porque o gerente do banco estava ali. Na frente, eu não vou dizer que eu estou. Ele sozinho para o gerente dizia que estava bem. Longe eu não falava nada, quer dizer, perto eu não falava nada. Essa é a nossa gente. Tu não pega assim dos 100 mil agricultores, a conta de cada um. A gente não tem isso aí. Tem que estimar números, é o que nós estamos buscando para poder fazer a negociação. Passar para o Edilson, que é o nosso secretário de Agricultura aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Reis. Conheço desde o seu primeiro mandato. Eu era Piazão, prefeito aqui em Rio Pardo. Piazão já. Piazão. E ele saía de Brasília, disse, estou pegando um voo agora, vou chegar em Porto Alegre tal hora. Eu já calculava, em 2 horas ele estava em Rio Pardo. E ele chegava lá, a gente já tinha organizado o pessoal da cooperativa. E lá em Rio Pardo, do Sindicato Rural e dos Trabalhadores Rurais, a gente, graças a Deus, está super bem. E já ouvia trabalho, dedicação e comprometimento dele. Se tem algum legado na agricultura, e nós temos bons deputados que defendem a agricultura, um é do senador Reis, tudo que ele fez e faz por todos nós.
Eu tenho uma grande preocupação e eu acredito que vai ser aprovado a securitização, de depois de a gente convencer o ministro da Fazenda. Até nem acho tão difícil o ministro da Agricultura, eu acho que ainda é mais palatável, mas quando chegar lá na Fazenda, o que pode acontecer? A questão, Reis, que o senhor falou, em relação ao fundo garantidor, ontem ainda nós fizemos uma reunião lá na Secretaria da Fazenda, que estamos tentando formatar, inclusive já temos reunião com o Banrisul também, e tem aquele pessoal que tem expertise na criação desses fundos, para ver se a gente consegue construir isso. Obviamente sozinho o Estado não vai ter condições, mas o governador Eduardo Leite está disposto sim a bancar uma parte desse fundo garantidor. Outra questão importante que eu gostaria de dizer é que hoje saiu uma decisão numa reunião extraordinária do Banrisul, né, que a Grazi tinha me falado, e o Dalvo, nosso coordenador da Agricultura aqui da região, também havia passado ali agora há poucos instantes, que o Banrisul, a diretoria, decidiu que em 90 dias não tem negativação, não tem protesto, não tem nada, que é para dar uma folga para a gente respirar e ver se consegue construir alguma alternativa. Foi criado, senador, lá no Ministério da Agricultura, um grupo para decidir as propostas. Aí tem a proposta da securitização, aí tem a proposta da questão da utilização do fundo social, e tem aquela outra do seu lá, de outros fundos e tal. Tá bem. Aí foi formado o grupo técnico, eu represento a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, eu represento a Agricultura, a secretária Priscila representa a Fazenda, o Antônio da Luz a Farsul e tal. Fizeram lá e tal. Agora, semana passada eu fui lá na Farsul e eu disse pro Gideon, nós caímos numa baita de uma armadilha, uma baita de uma arapuca. Ué, mas por quê? Qual é o poder que eu tenho como secretário da Agricultura e o Antônio da Luz de analisar uma proposta e dizer que vai ser esta, se nem o Ministério da Fazenda faz parte do grupo? Aquilo ali foi uma jogada estratégica, política, de tirar o foco, que é convencer o ministro da Fazenda a atender nossas propostas e jogar o foco sobre esse grupo. Então agora nós vamos ter que devolver essa peça de xadrez, essa jogada, para o governo, porque nós não temos 120 dias para decidir isso. O governo federal tem que acolher e tem que ser sensível ao pleito do Rising, do Estado, da Secretaria de Agricultura, de todos nós que estamos aqui, num rápido período de tempo. Nós não temos mais tempo. Nós já deveríamos estar com isso decidido. Então o trabalho não é fácil, nós não podemos deixar de nos mobilizar, pessoal. Esta mobilização é ainda a força que nós temos de dar força para aqueles que estão lá no Congresso e podem lá nos defender junto ao Ministério da Agricultura, da Fazenda, do Planejamento, e que é fundamental. Então, eu quero só enaltecer o trabalho do Reis, me colocar à disposição. Nós temos os nossos programas, e o senhor falou muito bem em relação à questão dos pivôs. O nosso projeto ele é proeminente, é pequeno, não é um projeto grande, porque nós temos lá 20% de contrapartida do Estado, uma subvenção até o teto de 100 mil, a gente sabe que é pouco, né, mas já é alguma coisa. Nós temos lá 304 milhões de reais para a questão da recuperação de solos. E temos lá à disposição do governo federal, mas eu acho que eles não vão aceitar os 136 milhões, né? Não vão, né? Então, esses 136 milhões, como tu sugeriste lá na FAMURS, que seja utilizado para o fundo garantidor, é isso? Não, do Estado, aquele 136 faria parte. Ah, é? Só? Esse Reis é uma figuraça. Já começa assim, já é uma entrada. Tá certo. Parece que vai comprar aquele carro em 60 vezes sem juros, né? Pessoal, era isso. Obrigado. Desculpa interferir sua fala, mas era importante, Reis, eu fazer essas... Boa tarde, secretário. Boa tarde, senador. Só aditando o que o senhor falou, eu participei na semana passada com o representante do sindicato na reunião do Conselho de Representantes da Farsul.
presidente Gedeão colocou que na quinta-feira, pela manhã, a reunião foi quinta, ele havia falado com o ministro da Agricultura e cobrado do ministro a instalação da comissão que o senhor se refere. E o ministro perguntou a ele: Gedeão, que comissão? Que comissão? Bom, outra coisa que eu quero falar com relação à irrigação. Eu recebi ontem do presidente da Biplast, José Ricardo Roriz Coelho, a nova taxação sobre projetos de irrigação elevou a carga tributária de 8,2 para 43,7. Acho que isto é uma... Como? A Biplast. E eu acho que isso merece uma análise, uma investigação, porque isto certamente vai impactar fortemente no custo dos projetos de irrigação. Bom, deixa eu só fazer uma colocação. A comissão já existe. Só dizer, a comissão existe, não é o fato esse aqui. Eu já estou trabalhando nesse assunto, eu não preciso de comissão. Eu já fui lá. Eu, Cláudio e os 3 assessores, vimos com o Guilherme, estamos agora. Nós vamos fazer uma proposta, não precisa de comissão. E vai para a comissão depois aprovar sim ou não. O Antônio está trabalhando já com o Afonso, o Gedeão, sei lá. Estão trabalhando. Depois a comissão aprova. E a Fazenda não é o problema. Eu já conectei com a Fazenda também. Isso nós vamos ajudar. Dá tempo que nós vamos fazer uma proposta. Só isso aí para colocar para vocês. Viu? Alguém falou na irrigação. Sim, tem custo. Eu já fiz também um outro sonho. O Tete me apresenta um dia lá, um pessoal da China. Nesses 9.780 açudes que eu levantei, cada um que tem scrape, tem trator, sabe que vocês podem fazer açude. Nós pegamos, eu levei para o chinês. Eu quero comprar trator e scrape. Faz a conta, quanto é que precisa? Não sei, 1.000 trator, 2.000, sei lá, 6.000 scrape, para fazer açude. Eu quero entregar em soja. Eu quero também pivô de irrigação. As coisas lá custam 1/3, 1/4, 1/5 parte custa aqui. A cooperativa Copavel do Paraná compra tratores, não trator nesse normal, as esteiras, aquelas dragas grandes, compra da China, direto. Essa cooperativa vai sozinha lá, já compra as máquinas para si e para os seus associados. Tudo é muito mais barato. Eu dei um sonho com ele. Vamos fazer 500 mil hectares de soja irrigado. Quanto é que me entrega o pivô? Quanto é que me entrega o trator e a scraper? Eu vou te pagar em soja em 20 anos. Levaram a proposta, é um sonho. Mas pode dar certo, não sei. Então tem que se pegar alternativas, que nós estamos tentando buscar o que fazer nesse momento de crise para poder resolver esse assunto. Então, saídas nós vamos encontrar. O que nós vamos fazer é deixar de plantar. Quem vê que tem dificuldade, pensa no seu negócio. O Nardo falou em clima. Eu tenho de São Borja 123 anos de observação climática. 123 anos. O clima é assim lá há 123 anos. Cada lugar que tem esse levantamento, você sabe. A CCGL tem um trabalho de pesquisa das regiões de soja, das variedades de soja do Rio Grande do Sul. Essa informação existe. Agora, com o esquema de perfil de solo que a gente está tentando acertar, vamos pegar a Embrapa de Passo Fundo, pegar a Embrapa lá de Capão do Leão, vamos pegar a Embrapa aqui de Bagé, são pecuária, para terras baixas e essa coxilha. A CCG lá de Cruz Alta. E a minha ideia, já estou acertando com eles, fazer treinamento, viu, Gerson, para os agrônomos das cooperativas, das cerealistas, das revendas, da Emater, do IRGA, quem for. Pega essa tecnologia, por exemplo, tu vai em cada canto do estado. A gente tem que fazer isso nos próximos dias. Não tem problema. 2, 3 dias tu mostra os problemas que tem e orienta quem é técnico agrícola, quem é agrônomo de cada região, para chegar na lavoura do agricultor. Os agrônomos aqui, me levantam a mão de novo. Os agrônomos.
como é que chama para poder fazer, medir a compactação do solo, né? Penetrômetro, né? Alguém tem penetrômetro aqui? Conhece alguém que tenha? Tu tem? Muito bem, tchê. Eu perguntei na Júlia de Caxias, o pessoal não sabia na cooperativa que tinha penetrômetro. Existe? Essas coisas simples, entendeu? Mas que vão nos dizer como é que está funcionando a nossa agricultura. Tecnologia existe hoje para poder fazer essas questões todas, para nós produzir mais. Saída nós vamos achar. Agora, infelizmente, preço vai ser alto, juro vai ser alto, vai ter o plano safra que vem, mas nós temos que achar saídas. Água, o pessoal do milho, do frango, suíno e leite, água. Eu tenho nas minhas mãos hoje, que o Rogério fez, 92 barragens para fazer água no Rio Grande do Sul, igual o sistema Capanema. Agora o Ladislau, lá de Arroio Grande Heinze, eu tenho aqui 22 barragens que foram levantadas em 1970 pelos governos militares, fazer barragem na bacia do Lagoa Mirim, no Uruguai e no sul do Rio Grande do Sul. Água para fazer nós temos. Açude em qualquer propriedade nós temos. Água nós podemos fazer para irrigação, agora tem que ter um programa com um custo mais acessível. Tá bom? Senão não adianta. Solução nós vamos achar para a nossa lavoura, entendeu? Meu foco vai ser esse para poder acertar essa parte. Quem queria perguntar mais alguma coisa? Fala. As damas primeiro aí, tia. Deixa as damas primeiro ali, dá licença para... Alô. Senador, primeiramente eu quero agradecer pelo senhor ser verdadeiramente a voz do produtor rural lá em Brasília. Isso, para nós, é muito importante. Nós da SOS, que temos a oportunidade e o esforço de estar lá, nós somos testemunhas do trabalho e da dedicação do senhor, assim como de outros parlamentares. A minha pergunta, da Grazi, em nome do SOS e dos produtores, diz respeito ao fato, agora que o senhor comentou, do Plano Safra. O Plano Safra ele é anunciado, divulgado recursos, que o produtor cria a expectativa de alcançar junto aos bancos e não tem um canal de transparência para que nós tenhamos o acompanhamento da involução desse plano, né? De quanto vai decrescendo a quantidade de recursos. O que para nós, de certa forma, nos deixa inseguros, porque é interesse do banco, como uma instituição, né, que visa o trabalho dele e o produto é o dinheiro, ofertar outras linhas de crédito que possam não ser tão benéficas ao produtor que já está tão comprometido. Então, eu gostaria de lhe solicitar que o senhor visse de que forma poderia haver um meio de transparência para que o produtor rural tivesse condições de acessar esses dados da involução do dinheiro disponível, fruto do Plano Safra, para que realmente sejam ofertados os créditos, as linhas que estão disponíveis pelo governo e que cheguem até nós. Isso tem uma informação do Banco Central. Pega todos os bancos e aplicação cada mês. Eu posso me organizar e, através das entidades, Farsul, FETAG, a ProSoja, Federarroz, sei lá, lançar essa informação para que vocês possam ter um pouquinho de atraso, vocês possam ter todos os mesmos sindicatos que possam ter informação, entendeu? Do mês passado, o que foi aplicado. Uns 30 dias de atraso, a gente tem essa informação. Mas existe a informação. Eu sei hoje quanto é que foi aplicado no Plano Safra 24, 25. Agora em maio, por exemplo. Já sei. Até que está em junho. Em cada linha, custeio e investimento. Fala, Tchê. Boa tarde. Sou Renato Lerman, para quem não me conhece. E a ponte está saindo a contento? Eu nem vou falar do teu galo, né? Mas tudo bem. Mas a ponte está ali, Tchê. Mas não levanta ela. A briga agora é para não fazer nada. Deixa quieto. Estão querendo mexer com a única coisa que demonstrou ser tão forte quanto a natureza. É a ponte. É onde eles querem mexer. E aí eu lhe pergunto, quantos anos vai demorar para fazer os aterros? Deixa quieto, arruma só o vão. Está respondida essa. Bueno, eu
quero felicitar o nosso senador, que eu sei que é um dos poucos que batalha pela gente, mas escutando aqui, eu vi que teve uma securitização há 20 anos atrás. E hoje segue igual para pior. Então, o que falta nesse país é uma política agrícola que dê o mínimo de receita para o produtor. Infelizmente, a pergunta que ela fez, mesmo se puderem acessar crédito com uma nova safra, como é que é? Um plano safra, vai ser inviável pegar esse dinheiro quem puder. Porque com a nossa produção que a gente trabalha, não vai pagar. Então é um problema preocupante. Arrozeiros, que eu também sou, é estrutural. Eu já falei até com o Antônio da Luz. Enquanto tiver 80%, 70% do que tu produz na mão de cooperativa e engenhos particulares, não se vai ter preço. Só quando der uma desgraça de não ter produção. E aí se pergunta, é porque a gente não sabe disso? Não. É que toda tecnologia, ou um silo secador, se o governo não subsidiar os juros para tu botar na tua propriedade isso, não tem como fazer. O Gerson falou muito bem. Eu tenho silo secador, fiz isso, pensando em ganhar 3%, 4%, até 10% cada ano que eu produzisse. Tem anos que eu não consigo ganhar nada, porque o mercado te judia, nós estamos na mão de poucos. Então, se não tiver meio a meio, no mínimo, ou 60, 40 do teu produto na tua mão, os engenhos não vão te procurar para comprar e vão ganhar em cima da gente. Então, era necessário tu ter renda. Então, começar a pensar lá no Senado, na Câmara, uma maneira de ter uma política que te dê, não estou pedindo subsídio, mas um mínimo de um preço mínimo para que tu saiba que tu, quando colher, que nem no caso, eu colhi bem arroz, estou com meu silo cheio, vou perder mais de 1 milhão, por causa do ano passado, pelo que eu vendi, para esse ano. É justo? Não. Se eu digo assim, a mesma coisa de alguém, qualquer trabalhador, tu mandar fazer uma expectativa de viver 6 meses, ganhando 10 mil por mês, quando chegar lá no 6º mês, deu um problema, só vou poder te pagar 10 em vez de 60. É o que acontece com a gente. Então, teria que ter um pouquinho mais de bom senso e ter uma garantia mínima de renda para o produtor. E aí cada um vai ver a sua situação, o que pode fazer de melhor. Era só isso que eu queria dizer. Então, acho que todos esses anos está faltando visão política para fazer uma política agrícola que satisfaça o produtor. Era só isso. Renato, eu fiz um projeto sobre preço mínimo. Hoje ele absorve apenas os custos variáveis. O meu das custos variáveis e fixos. De 60 que está hoje, ele vai para 85, 90 reais. Teria um preço aceitável. O governo trava esse projeto há 3 anos. É difícil, não é que eu não queira, não é que eu não saiba, já fiz, está lá. Isso vale para o milho, para o trigo, que é preço mínimo, para o soja é preço de mercado, e para o arroz que nós carregamos essa louça lá. Mas, tá bem, o assunto é esse aí, custo a gente sabe que não depende de nós. Aí tem que se organizar, como eu estou dizendo para vocês, entendeu? Organizar para uma entidade maior que possa ter força. Agora o arroz pode fazer isso. Nós já fazíamos melhor, está sendo feito esse ano. Os sindicatos ou as associações, nós tínhamos um controle maior. Tá bom, não está sendo feito nos últimos anos, nós já, alguns anos atrás fizemos isso. Dali nasceu a Federarroz. Tá bom, mas aí começa a dispersar e não funciona. Era muito melhor o conselheiro do IRCA, sindicato rural ou associação. Em cada lado o pessoal tinha que jogar junto. Está um pouco disperso, aí a culpa é da própria classe. Entendeu? Não vou falar sobre essa outra questão, para nós ajeitar isso. Mais alguém? Eu só esqueci de dizer uma coisa, não dá para fazer uma troca, mandar o Lula para a Argentina e trazer o Milei para presidente? Sabe, ajeita. O pessoal tem que saber votar. Fala, tia. Eu falar na sequência, então. Pedido aqui. Senador, então, boa tarde, obrigado por estar aqui. Eu estou começando nesse setor há uns 2 anos e meio, 3 anos, então é muito pouco tempo, né? Então, eu
Eu vi meu pai passar por tudo isso, meu irmão também, mas eu nunca gravitei nesse meio. Então eu vim da odontologia e agora na pecuária. E te ouvindo aqui, e realmente a gente está no meio de pessoas com um determinado interesse, né, e com uma certa visão. Se a gente pensar, por exemplo, no executivo, ele vai ter um poder relativo até pelo Tribunal de Contas, né? E nós temos que pensar basicamente no legislativo para conseguir alguma coisa maior. O que esse grupo de pessoas aqui de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul, conseguiria fazer para sensibilizar o senador da Amazônia, por exemplo, para te apoiar no teu pleito? Nós estamos trabalhando esse assunto. Quando eu cheguei no Renan, ele não queria, 3 semanas atrás, pedi que o Mourão relatasse. Depois foi construído o Irajá e a Dorinha. Deu certo. Tem que saber trabalhar. O pessoal vai nos ajudar, mas tem que ter um jeito de chegar na proposta que eles defendem o governo. Que o governo também aceite essa proposta ali, entendeu? Tem que construir isso. Né? Eu falo aqui e funciona lá. Tem que fazer um trabalho e a gente vai fazer isso. O que eu estou pedindo, dizia ali, Grazi, não vou atacar governo. Eu estou pedindo para eles. Então não adianta. Preste atenção, depois tu responde. Esse rapaz me fez uma urçada agora aqui, viu? Ele foi meu bicho, eu dei trote nele. No Passo Novo do Alegrete, ele que vai falar, mas depois tu fala, deixa eu só dar um recado. O ano passado, quando eu entrei em recesso um laudo, tirei uma licença para tratamento de saúde, eu fiquei trabalhando. O Irineu entrou no meu lugar, veio aqui no movimento que eu não vim naquela ocasião, aqui, e outros que a Grazi fez. Mas eu peguei um assunto, enchente do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite foi buscar holandês para resolver o problema do Rio Grande do Sul da enchente. Eu estava vendo aquele drama. Eu descobri, em maio, 5 projetos parados há 7 anos. E tinha um cara aqui, o Herbert, que é o engenheiro, deve ter parentes em Porto Alegre, da Metroplan, que me ajudou no processo ali, e me dava informações. Esses 5 projetos, eu fui atrás deles. Tapei o nariz, fui lá com o Rui Costa, estava com o Lula em São Leopoldo, dia 14 de maio. Atualizei os orçamentos. Hoje está na conta do Estado 6 bilhões e meio. Desde dezembro. Ainda não licitaram as obras. Tem enchente de novo. Mas eu soube trabalhar, eu articulei o Rosseto na Assembleia, Marcon na Câmara Federal, Paim me ajudou no Senado. Bom, o dinheiro está na conta do Estado. Tem que saber trabalhar e essa coisa vai acontecer dessa forma que nós estamos fazendo agora. Tá bom? Fala, meu colega. Esse cara do Arroio do Tigre, viu? Cuide do Arroio do Tigre aí. Tá. Primeiro, eu quero dizer que eu não vou chamar o Luiz Carlos de senador. Tem que ser Luiz Carlos, porque eu aprendi a chamar de Luiz Carlos no nosso tempo de estudo lá em Alegrete, no técnico agrícola. Alegrete não, Passo Novo. Sobre o distrito. Quer ser exibido. Sobre Passo distrito. Novo. Nós somos do Passo Novo. Nós tivemos privilégio. Apenas recapitulando alguma coisa, Luiz Carlos. Eu tive o privilégio de chegar aqui em Cachoeira em 1978, mas em 75 eu começava a trazer variedades novas de soja para as lavouras aqui de Cachoeira. Então eu acompanhei em mais ou menos 30 anos essa caminhada soja. E nós fomos várias vezes a Brasília em outras épocas também brigar por essa causa. Sojicultor, etc, etc. E eu hoje começo a rememorar e vejo que as lamentações são as mesmas. Não mudou nada. 30 anos atrás, o nosso problema é o mesmo problema de hoje. Nós ia brigar lá, o ministro da Agricultura, Pedro Simão, seus assessores, e lá nós tínhamos as nossas pendengas. E no retorno de uma das viagens, eu ainda disse para os colegas meus, vamos tirar o cavalinho da chuva. Essa história com essa gente que está lá em Brasília, mandando e determinando, não podemos esperar nada. Isso continua a mesma coisa, Luiz Carlos. Testemunho disso aí é tu. Tu é o testemunho, tu sabe, tu está lá dentro da jogada. Bom, pessoal, apenas para fazer um relato, sem grandes projeções, Luiz Carlos, eu vou te fazer uma pergunta. Eu viajava numa época de Santa Maria para Cachoeira e tu estavas dando uma entrevista numa rádio gaúcha, não sei se na Farroupilha, aliás, Gaúcha ou Guaíba,
E você dizia assim, pessoal, esses que têm, os produtores que têm o plano Collor, tem para receber do plano Collor aqueles juros a mais que foram cobrados, que os bancos particulares cobravam 42%, lá no plano Collor, tu é testemunha, tu sabe muito bem disso aí, está por dentro dessa jogada. E o Banco do Brasil nos cobrava 84%. Números redondos. Essa diferença de 42%, a maioria dos lavoureiros, fomos contratar advogado, montar um processo para requerer essa diferença. Todo mundo fez isso. Isso fazem 30 e poucos anos. A última jogada que eu achei muito interessante, bonita e de uma esperança maravilhosa, quando o Alexandre de Moraes mandou chamar pegar esses contratos tudo e levou, e ele está sentado lá até hoje. Tu que está lá, tu sabe isso aí, Luiz Carlos. Eu acho que tu também passou por essa, no plano Collor. Eu me parece que uma vez nós conversamos e vi qualquer coisa, tu também estava nessa aí. Eles vão esperar os lavoureiros que tinham esse direito a morrer todos para terminar o assunto? Ou vão aproveitar ainda algum que está vivo, nem tu, nem eu, e mais por aí? Me responde, por favor, isso aí. Danilo, esse assunto é o seguinte. Eu comecei como produtor nesse assunto, virei prefeito, deputado, senador, e hoje 2 pessoas, um está no STF, um está no STJ e outro está na Procuradoria-Geral, nós 3, o Luiz Augusto, o Walter e eu. Eu estou no Senado. Infelizmente, o Banco do Brasil não quer pagar, sabe? Um coitado que pega um advogado, tem que segurar um advogado. O banco tem um advogado dele, manda fazer o que ele quer, e o processo se arrasta. Hoje está no Supremo, trancaram o processo lá. Muitos já ganharam o dinheiro de volta, mas esse assunto hoje está trancado no Supremo, e tem um cara da STJ que me ajuda, e tem um cara do PGR que me ajuda. A gente mostrou que não é o valor que o Banco do Brasil mostrou, nós já mostramos para o pessoal do STF, que não é aquele valor. Então o banco segura o assunto para não pagar a conta. É uma briga que eles vão até o fim do mundo, e nosso pessoal vai morrendo. Os caras que tinham dinheiro para isso, sim, é 84, 85, lá atrás, aquela época. Mas esse assunto a gente peleia ainda, mas não é fácil de acertar, porque hoje está na mão do Supremo. E o Banco do Brasil resiste para não pagar. Fala, Tia. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos. Eu sou Alisson de Caçapava. Peço desculpas primeiramente, porque eu não tenho muita prática com o microfone, sou produtor rural. E, de fato, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer para o senador, apenas elogiar o seu trabalho e agradecer. Eu tenho uma foto com o senhor no aniversário do Luiz Eugênio lá, que o senhor foi dar os parabéns para ele. Foi um parceiro nosso de negócio. E eu estava pensando aqui sentado, enquanto os outros falavam, por que será que um nenê chora, senador? Será que a plateia pensa? O nenê chora porque é a maneira que ele tem de reivindicar alguma coisa, né? Ele não consegue falar. Então a gente sozinho talvez devêssemos nos pensar em nos comportar como crianças, né? E aprender a chorar. Eu acho que o produtor rural, e eu passei por isso, agora que eu estou começando a sair da lavoura para me comunicar. Eu não tenho prática com o microfone. Eu acho que a gente tem que começar a se unir mais. Eu, francamente, esperava ver isso aqui lotado hoje. Até foi chocante. A gente veio de Caçapava, viemos em um pecuarista, um vendedor de insumos, eu de produtor rural, nosso agrônomo. Não conseguimos juntar 2 carros para vir aqui. Né? E a gente sabe que não sou só eu que preciso, e os outros, talvez muito menos que eu, inclusive. Mas parece que os que mais precisam são os mais silenciosos, né? Isso é bastante preocupante. Então, voltando na ideia do nenê, eu acho que a gente tem que chorar muito mais do que trabalhar, como o colega falou e falou muito bem. Concordo com o senhor. A gente tem um problema de moeda. A impressão de dinheiro é tremenda e ninguém percebe isso. Eu acho que ninguém tem essa... Inclusive, muitos de nós, poucos, na verdade, conseguem formar um enunciado, não é? Então, isso é bastante... E o mercado é oferta e demanda, eles vão se valer disso e vai ser soberano. Quem ficar pelo caminho ficou, e quem conseguir vencer essa maratona sobreviverá, né? O senhor Lamar Donato tem nos ajudado lá, tem dado umas ideias. Fiquei muito feliz em saber que ele foi em Brasília, inclusive, em 98, lá
quando teve um caminhonaço, né, que o senhor mencionou. Em 98 eu estava brincando de carrinho, jogando bolita, provavelmente. Então, gosto de ouvir as histórias dos mais antigos e me surpreendi eu saber que vários produtores antigos que estão aí hoje, muitos se valeram, né, usufruíram bastante dessa securitização que houve. Né? Então, agradeço e agora em Caçapava do Sul a gente vai começar o bloqueio na BR em quarta-feira, vamos nas rádios agora, o pessoal estamos conseguindo se organizar, mas assim, com 10% nós temos 600 produtores lá e temos um grupo com 60 e uns 6 ativos, né? E aqui não conseguimos nem vir em 6, estamos em 5. Né? Então, acho que a gente tem que usar muito mais a nossa civilidade. Porque trabalhar, qualquer produtor rural sabe trabalhar, né? É isso, pessoal. A gente tem que ser mais civil. Muito obrigado. Isso aqui é o que eu tenho dito é o seguinte: governos, esquerda, centro, direita, não agem. Governo reage à pressão. Tchau. Seu prefeito, seu governador, seu senador, seu presidente, a mesma coisa. Vamos seguir batendo nessa toada. Um número importante do que nós fizemos lá atrás. Quando saiu essa securitização, Fernando Henrique era presidente, nós plantamos a safra em 2000 e 2001. Era 83 milhões de toneladas de grãos. Quando o Lula colheu em 2003, foi 120 milhões. Nunca, Gerson, cresceu mais 50% assim, em 2, 3 anos. Cresceu naquele momento porque o agricultor tirou um fardo. Tu tinha que correr com 60 quilos nas costas. Aí tu tirou os 60 quilos e saia correndo. Hoje, nós temos mais ou menos a mesma coisa. Aquilo fez a agricultura subir 120, hoje está 320 milhões de toneladas. Nós temos que continuar fazendo isso. Se mobilize, pressione, não abandone a luta. Não vou dizer que fique na estrada mais 3, 4 meses, mas fique pressionando, use os vereadores, como eu falei, use os prefeitos, como eu falei, faça pressão da forma que chegar no seu deputado para ele estar conosco aqui. Os 31 deputados federais não pegam junto esse assunto. 31 que nós temos. 3 senadores, aí eu consigo botar o Paim, me ajuda, e o próprio Mourão me ajuda. Agora, os 55 deputados também não ajudam. Tem 55 deputados estaduais. Faça essa pressão. Na Câmara, peça para os vereadores de todos os partidos entrar junto no processo. Isso você tem que pegar. E assim, os prefeitos, e vamos seguir pressionando. Vai dar certo esse assunto aqui. Mais alguma pergunta? Tinha um enterro, mas já perdi o enterro aí. Agora deixa eu falar um pouco de política para vocês. Esquece agora o resto. Nosso candidato a presidente da República chama-se Jair Bolsonaro. Estamos fazendo um trabalho forte agora para que ele possa ser elegível. Nós temos lá o Lula, ficou inelegível por ser corrupto, roubou. E foi absolvido depois de ter sido condenado em 3 instâncias por inúmeros juízes. A primeira instância, na primeira vara em Porto Alegre, lá em Curitiba, depois veio para a quarta Câmara em Porto Alegre, depois foi para o STJ, bom. E depois absolveram, o cara é presidente da República. Bolsonaro, qual é o problema dele? O Bolsonaro hoje, ele está inelegível porque ele chamou embaixadores e disse que não concordava, disse o risco das urnas eletrônicas. Esse é o crime dele. E o Alexandre de Moraes, o Supremo, fazer tudo para que possa condená-lo, manter condenado, para que ele não concorra à eleição. Mas estamos fazendo também de tudo que a gente possa fazer, inclusive tem um movimento agora dia 29, lá em São Paulo, tudo é pressão sobre o Supremo, para poder ver se ele se torna elegível de novo. Se passar nessa fase, no Superior Tribunal Eleitoral vai ficar mais fácil, porque o Cássio vai ser o presidente e muda a composição. Então, é o primeiro quadro. Se não der esse, a segunda opção vai ser Tarcísio. Preste atenção, é Bolsonaro ou vai ser Tarcísio, os candidatos que nós temos. Temos que alinhar agora com o Caiado, com o Zema, para ficar por aí, para nós não nos degradarmos e dividirmos a direita. Esse é o fato. Então, só esse recado para vocês.
para vocês entenderem que nós temos que puxar junto, temos um compromisso muito grande na eleição do ano que vem. Para o Brasil é importante, não é apenas para o Rio Grande do Sul. É um país diferente. Eu passei lá 4 anos com o Fernando Henrique, 8 anos com o Lula, 8 anos com a Dilma, e 4 anos com o Bolsonaro, e agora PT de novo no governo. Então, eu estou vendo isso. O Brasil foi diferente aqueles 4 anos passados. Isso é o empenho que nós temos que fazer. Eu faço a minha parte, quero que vocês façam de vocês. Cada um faça a sua parte em cima da eleição do ano que vem. Deixa a securitização de lado, que estou com eles agora lá, mas preste atenção na eleição do ano que vem para nós alinharmos esse processo, entendeu? Para nós mudarmos o Brasil. Isso não é um problema apenas do Brasil. Nós temos hoje o Senado ter poderes sobre o Supremo, mas infelizmente nós somos maioria. Temos que ter maioria de senadores da direita. Nós temos 31, 32. Em algumas votações, 19. Então, e tinha que ter 42, 43. Tem agora uma votação muito importante para nós, que é a votação do voto auditável, que deve ser agora a primeira semana de julho, essa votação no STJ. Ali, acho que nós não fizemos voto para votar essa matéria no STJ. E temos que votar depois também essa matéria no plenário. E ali a gente quer botar 43 votos. Temos hoje 31, 32. Temos mais 9, 10 para poder fechar 43, 42. Aí teremos voto auditável. Esse é o processo. E esse caso hoje, para vocês entenderem, não é apenas uma situação do Brasil. Está no mundo inteiro, onde a direita tem agido e tem avançado sobre a esquerda. O governo dos democratas dos Estados Unidos é o governo do PT aqui no Brasil, a esquerda no Brasil. Então, isso hoje, o Trump está mudando o país com o enfrentamento de muitas coisas que estão fazendo lá, bom para nós. E de lá, inclusive a pressão que eles fazem, pode nos ajudar no próprio STF. Eu entendo que a pressão dos Estados Unidos nos ajuda aqui no Brasil, para vocês entenderem esse lado aí também. Ok? Se não tem pergunta, estou me despedindo aqui. É contigo, Tia. Obrigado, senador. Obrigado a todos. E vamos torcer que essa securitização venha, que esse produtor que está aqui, não só o que está aqui, esse que todo produtor do Rio Grande do Sul está precisando, que seja necessário, porque o produtor não está negando sua conta, só está pedindo um prazo maior para que possa ser efetuado os seus débitos todos. Muito obrigado.